E quando a gente pensa no envelhecimento da força de trabalho, que é algo que tem acontecido no Brasil a passos acelerados, a gente começa a se pensar, a se perguntar por que a força de trabalho com mais de 50 anos não é considerada num país que envelhece e principalmente num país que enfrenta essas dificuldades dentro do mercado de trabalho de falta de mão de obra qualificada. Eu diria que o mercado ainda não está olhando para isso por uma questão cultural. Primeiro que esse fator do envelhecimento populacional no Brasil, ele é recente, né? A gente ainda não se acostumou, não é como os países da Europa, Estados Unidos, Japão, onde isso já vem acontecendo há bastante tempo e o pessoal já está mais preparado para isso e já tem também uma educação que valoriza mais as pessoas mais velhas. Aqui no Brasil, apesar de ser um processo que está super acelerado, é novo e a nossa cultura ainda tem um olhar muito mais focado nos jovens. A gente ainda olha o Brasil como o país dos jovens, país do futuro nesse sentido. O etarismo ou idadismo é um termo que vem da palavra ageism em inglês e ele fala sobre esse preconceito etário. Nós conduzimos aqui na UI, em parceria com a Maturi, um estudo. E a pergunta que nos guiou para esse estudo foi por que as empresas não consideram as pessoas com mais de 50 anos num país que envelhece. Então, nós quisemos discutir e entender a questão do etarismo dentro das organizações, se as organizações são ou não etaristas, se elas estão se preparando para o envelhecimento da população, que é uma das únicas certezas que a gente tem nesse mercado de trabalho que muda e está em constante transformação. 80% dos participantes concordam com a afirmação de que as empresas são etaristas de certa forma. Isso é um número bastante alto, né? Quando a gente pensa numa consciência do mercado, então isso foi algo também positivo para a gente, porque o mercado percebe que é etarista, né? A gente tinha 17% das empresas que ainda possuem programas de aposentadoria compulsória, 80% das organizações não possuem nenhuma política de combate à discriminação etária nos seus processos seletivos, também não fazem processos seletivos intencionais com essas pessoas, né? E a gente sabe que faz pouco tempo que a idade não é requerida nos currículos. Essa cultura que está na nossa sociedade, que eu diria que é jovem-cêntrica, no sentido de ter um olhar muito mais focado no jovem, ela é ainda mais forte no mercado de trabalho, né? Por causa desse estereótipo, ou que o mais velho ele é desatualizado, ou que ele é muito caro, ou que ele é lento, não é aberto a mudanças, esse tipo de coisa, que não faz mais sentido a partir do momento que a gente está vivendo mais, que as pessoas estão se atualizando e que a idade não pode ser um fator que vai caracterizar a pessoa. Quando a gente perguntou para as organizações sobre os impactos do envelhecimento que já são percebidos por elas no seu dia a dia, nessa pergunta nós colocamos um pool de respostas onde tinham impactos positivos e negativos. E os 4 primeiros impactos trazidos pelas organizações que responderam à pesquisa foram positivos. Então, sendo o primeiro, uma melhoria na gestão do conhecimento. O segundo, melhoria nas relações interpessoais, melhoria nos times, na complementariedade de times, então na diversidade de times, e melhoria no clima organizacional. Bom, quando a gente fala como então a gente resolve esse problema, como a gente combate o etarismo dentro das organizações, né? O que podemos fazer de diferente? Então, o primeiro aspecto é trazer esse tema para a liderança. Também conversar com essas pessoas que já estão dentro das organizações, identificando quais são os gaps, discutir essas questões, encontrar um sponsor dentro da organização que vai levar essa bandeira e vai conseguir trazer essa agenda de uma forma estratégica, dentro de uma pauta estratégica da organização, envolver não só diversidade, mas também RH. Então, a partir do momento que a liderança entende isso, passa por uma sensibilização, tem consciência e passa isso para o time, mostrando que é estratégico, aí você começa a mudar uma cultura e depois ações efetivas, né, na prática, para que você quebre os estereótipos. Acho que a pesquisa vem muito nesse sentido, de mostrar que tem uma realidade dura ali, que realmente é um assunto que está longe de ser prioridade, mas que se eu olhar para isso agora, eu vou sair na frente dos concorrentes.